Aí veio a pandemia, agora, 2020. Sim. 2020. Em março, aqui, né? Começou a dar lockdown, fechou tudo. Eu já estava trabalhando com criança, então o meu trabalho não foi afetado. Foi afetado, sim. Diminuiu um pouco, mas não parei. Sabe, me fala trabalhando com criança como, para as pessoas entenderem. Fazendo o que exatamente? E quem são essas crianças? Então, no Brasil eu era babá, certo? Então, quando eu cheguei aqui, você não conhece as pessoas, você não tem os contatos ainda. Aí eu comecei a trabalhar na faxina. Trabalhei 4 meses na faxina. Aí não é ruim, não paga mal, paga bem, mas não era o que eu gostava de fazer, né? Eu gosto de trabalhar com crianças, sempre gostei. E aí todo mundo, faz um postzinho, coloca nos grupos que rapidinho você arruma a criança. Foi o que eu fiz. Fiz um post, coloquei nos grupos que a gente tem de WhatsApp, e aí apareceu a primeira criança. E Né? As mães brasileiro, se filho de ligam. brasileiro. Tudo filho de brasileiro. Eu já fiquei com uma filha de uma americana, né? Só que ela era filha de brasileiro, a mãe é hispana e americana, e a filha dela também é americana, que era bebê, né? E a menina falava os 3 idiomas: Nossa, que português, legal. espanhol e inglês. Legal. 2 aninhos. Tá. E daí, assim, aí uma que conta para outra, olha, aquela babá é ótima, ó, aquela babá é boa. Começa a dar as referências. Tem hora que você tem que dispensar a criança. Mentira, de tanta criança? De tanta criança. Então, peraí, a gente ouve dizer, inclusive eu já falei muitas vezes, porque sempre quando o casal tem filho com menos de 5 anos, nós sabemos que não vai para a escola. Começa a escola aqui com 5 anos de idade. Então, todo casal que tem filho com menos de 5 anos, eu sempre falo: olha, cuidado, pensa, babá não é barato aqui nos Estados Unidos. Me fala você, qual que é a idade das crianças que você toma conta e como que você... Não precisa nem falar quanto, se você quiser falar, pode falar. Mas como que você cobra? Qual é o máximo de criança que você tem? Como que funciona no teu caso? Tá. Por eu morar em apartamento, então eu tenho um limite de crianças. Eu não posso pegar mais de 4 crianças fixas, porque eu posso ser denunciada, e aí o condomínio já estipulou uma faixa etária de 4 crianças, certo? Mas como fixas, eu tenho algumas fixas e outras esporádicas, então tem dia que eu estou até com 7 crianças, e elas não vêm todo dia. Aí a faixa etária, eu prefiro trabalhar com os menores, de 0 a 4 anos para baixo. Por quê? É uma idade que eu me identifico mais, mas às vezes, esporadicamente, como hoje. Hoje, as minhas crianças fixas não vieram. Aí uma mãe me ligou: pode ficar com os meus filhos? Aí 8, 9 e 6 anos. Aí eu já abro uma exceção e pego, porque eu tô sem criança nenhuma, então eu pego. Entendi. Aí, por exemplo, são irmãos. Irmãos, você sempre tem que fazer um preço diferenciado, porque uma mãe vai pagar por 2, né? E assim, quanto menor, mais caro. Quanto menor a criança, mais caro. Porque precisa mais atenção, correto? Mais atenção, dá muito mais trabalho. Por exemplo, criança até 1 ano, a gente chega a cobrar até $45 o dia. Anota aí, pessoal, se você tem criança pequena, 45, 50. Isso que você está falando com uma babá brasileira que fala a tua língua, que você vai poder se comunicar e cuida dentro da casa dela, que ela vai explicar como funciona para vocês entenderem. Diferente de uma escola, que tem que pagar 1 milhão de coisa. Muito mais caro a escola. Um 45 daycare por dia. aqui, um daycare nessa faixa etária aqui tá $100 o dia. $100 o dia e fica o dia inteiro com a criança. Fica das 7 da manhã às 5 da tarde. E tá, então vamos lá. Para as pessoas terem uma noção, para quem tá vindo aqui, entender mais ou menos quanto ele vai precisar se ele tiver filho ou filha pequenininho que não vai para a escola ainda. Então vamos falar, $50 de 0 a 1 ano. E depois vai para como que você cobra? Eu só tenho uma dessa idade. Então, como eles são irmãos, eu cobro 35.
Que aí eu fiz um precinho melhor, porque são 2. Aí ela tem uma de 4 e uma de 1 aninho. Então, daí eu cobro 35 dos 2, né? Aí as minhas crianças geralmente é de 2 para cima. 2, 2 anos e meio, 3, 3,5. Então, se a criança fica poucas horas, eu cobro 30. Se a criança fica o dia inteiro, eu cobro 35. O dia inteiro que eu falo assim, das 8 às 5. Entendi. Entendeu? E aí eles trazem toda a comida. Traz o almoço, traz os snacks da manhã, a fruta, a água e o lanchinho da tarde. E até a água também, para você ter certeza que a responsabilidade, tudo que a criança está colocando para dentro da goela dela, é dos pais que trouxeram. Sim, é dela. Sim. E quando a criança. Até, como que as crianças. Claro que pequenininha talvez se adapte mais fácil. Mas as crianças elas viram amiguinhos, como funciona? Vira. Por que eu trabalho com uma faixa etária? Porque essa faixa etária, por exemplo, eu vou pôr um desenho, todos vão gostar daquele desenho, porque é a mesma faixa etária. Ah, verdade. Certo? Vou fazer uma brincadeira, todos vão se encaixar naquela brincadeira. Por exemplo, na parte da manhã eles chegam, aí eu dou o café da manhã, 10 horas eu dou a fruta, porque são todos pequenos, tem que comer fruta. Aí, 11h30, meio-dia, eu dou o almoço. Só que antes do almoço, eu faço uma brincadeira com ele. É uma brincadeira, né? Porque eles são pequenos. Aí eu pego quebra-cabeça, eu pego aqueles livros com a capa dura, para eles lerem, para não rasgar. Eu pego o brinquedo de montar. Então, a gente tem a hora do didático, né? Vamos fazer assim. Isso. Brincar e aprender, né? Aí a gente aprende cores, aprende números, até porque eles estão na fase do aprendizado, né? Tem uns que não sabem nem falar ainda. Aí dá o almoço. Aí eu dou o almoço, né? Entre 11h30 e meio-dia, todo mundo almoça. Aí eu recolho tudo, desligo a televisão, eu tenho mesinha, todo mundo senta na mesinha, os que vão no cadeirão, aí dou o almoço. Aí todo mundo almoça, come a fruta, come a sobremesa, toma aguinha, aí a gente descansa uma meia hora, daí é hora do soninho. Aí eu não ligo mais a televisão nesse intervalo, aí vamos à hora do soninho, porque todos têm a mesma faixa etária, então todos... E os pais trazem o cobertorzinho ou não? Trazem, porque tem criança, tem as manias, né? Ai, só dorme com esse cobertor, só dorme com esse ursinho, os pais trazem. Aí eu faço as caminhas, que eu tenho um sofá bem grande, faço as caminhas, separo cada um. Os menorzinhos tem aqueles cercadinho, que é bercinho, né? Põe no cercadinho. Se for bebê, que eu estava há 2 meses atrás com bebês, aí tem as cadeirinhas, a gente põe para dormir na cadeirinha, que é mais confortável. E aí põe para dormir. Uns dormem 2 horas, um dorme 1h30. Só que aí, quando todos acordam, aí eu ligo a TV, aí vamos assistir algo. Geralmente música, para brincar, né? Pular. Depois a gente faz a hora do livro, de novo. Na hora do livro, aí a gente encaixa o lanche, porque tem criança que tem dificuldade para comer. Né? Aí a gente vai fazer a hora do livro. Vamos ler uma história. Aí eu conto uma história, leio uma história para eles, né? Brinca, dá o lanchinho da tarde. Aí depois eu deixo livre, daí eles pegam o brinquedo, organizam. Tem 2 que adoram quebra-cabeça, eles vão montar quebra-cabeça. Deixo muito pouco tempo na televisão, muito pouco tempo mesmo. Porque eu acho que a televisão sem direção de um adulto não serve para nada. Né? Verdade. E aí, quando dá 5 horas, aí eles começam a ir embora. Aí tem sempre aquele que vai embora mais tarde, tem sempre aquele que vai embora mais cedo. Nunca é no mesmo horário. Sempre tem o pai folgado, que chega atrasado, que é para chegar às 5, chega às 6, chega às... Não é? É assim, e se chegar atrasado, a gente combina um horário, certo? Se começar a atrasar toda semana ou todo dia, a gente tem que cobrar extra, daí o pai não atrasa mais. E já teve pai que se você já tomou algum chapéu de pai que no final da semana como que você cobra? Paga todo dia, paga uma vez por semana? Não, paga no final da semana. Por exemplo, hoje veio 2 crianças que não são minhas, elas são de outra babá, só que ela precisou, a babá não pôde,
Ela precisou, tipo, as crianças saem, dá tipo 5, 10 minutos, ela já está caindo o pagamento. Ela, Azul, já te mandei. Eu já confiro lá, já tá lá. Agora, as minhas crianças fixas, elas me pagam toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, quando eles vão embora, dá uma hora e pouco, os pais já estão pagando. Se os pais não te pagam, esquecem por algum motivo, você manda um request pelo próprio aplicativo do banco. Ah, tipo Aí aquele eles vão Zelle. lá. Isso, pelo Zelle e o Veno, né? Tem isso também. Uhum. E daí aí eles já te pagam, então eles pedem perdão. Os que eu trabalho é uma benção. Os pais que eu trabalho, a maioria são cristãos, são da igreja, entendeu? Então, nunca levei nenhum calote, nunca trabalhei Graças sem a Deus. receber.